Bom dia, hoje são 29 de abril de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou ler, caro amigo, um artigo que fiz sobre o livro que aqui está, Confissões de um Ateu Budista, Stephen Batchelor. Muito bem, Stephen Batchelor foi monge budista por 37 anos, vivendo na Índia, em contato até mesmo com o lama tibetano Dalai Lama. Pois bem, neste livro aqui, vou agora pegar um trecho dele, fiz um artigo em relação a esse trecho e vou lê-lo agora. Você, amigo, ouvirá esse artigo acompanhado por imagens aqui de Brasília, na parte aqui da Praça dos Três Poderes, onde ficam os Três Poderes. Então, enquanto você ouve meu artigo sobre um dos trechos deste livro, você também verá imagens de Brasília. Vamos lá. O budista Stephen Batchelor e a ilusão religiosa. Em meu artigo, abre aspas, um ateu e a ignorância religiosa, fecha aspas, fiz uma pequena análise sobre um trecho do livro, abre aspas, Confissões de um Ateu Budista, fecha aspas, escrito pelo mestre budista Stephen Batchelor. Nesse artigo, analisarei mais um trecho do retrocitado livro. Na página 251, entre outras coisas, Stephen Batchelor escreve, abre aspas, posso achar tentador considerar a existência de deuses e espíritos um absurdo fora de época, mas tenho de reconhecer que os alicerces de minhas próprias crenças são igualmente frágeis. Se desafiado, seria incapaz de persuadir quem não compartilhasse meus pontos de vista sobre o universo da vida humana, de que minhas crenças a respeito das criaturas são verdadeiras. Certa feita, passei 2 horas tentando convencer um lama tibetano muito culto e inteligente de que a Terra é redonda, sem grande sucesso. E menos sucesso ainda teria caso lhe tentasse impingir outras crenças que adoto. Big Bang, a evolução pela seleção natural ou a estrutura neural da consciência. Creio nessas coisas pelos mesmos motivos que o induziam a crer em deuses e espíritos desencarnados. Assim como aceito sem contestar a autoridade de cientistas eminentes, ele aceitava a autoridade de eminentes mestres budistas. Para mim, aquilo que os cientistas dizem ser verdadeiro é corroborado pela observação e o experimento. Para ele, aquilo que seus mestres afirmavam ser verdade podia ser confirmado diretamente pelas revelações obtidas durante a meditação. Fecha aspas. O mestre budista Stephen Batchelor, amigo leitor, mostra acima a dificuldade em uma pessoa tentar persuadir outra a aceitar seu ponto de vista. E, quando o tema envolve religião, essa dificuldade se torna
mais extrema ainda. Diz o mestre budista que, certa vez, tentou inutilmente convencer um lama tibetano, um amigo seu, de que o planeta Terra é redondo, que tem a forma aproximadamente arredondada. Stephen gastou saliva durante aproximadamente 2 horas e nada. O lama tibetano, apesar de ser uma pessoa inteligente e culta, não abriu mão de sua crença. Para ele, a verdade estava nas lições do budismo. Se as lições budistas diziam que o planeta Terra é um continente triangular, num vasto oceano dominado pelo formidável monte Sumeru, em torno do qual o Sol, a Lua e os demais planetas orbitam, então isso é a pura verdade. No caso, para o lama tibetano, a astronomia está errada e deve ser descartada. Percebeu, leitor amigo, a força da crença religiosa? Aquele lama tibetano, colega de religião do Stephen Bachelor, era inteligente e culto. Vivia em mosteiros no antigo Tibete, afastado do mundo, das descobertas das ciências naturais, da cosmologia, da física, da biologia, das tradições literárias, filosóficas e até mesmo religiosas, que floresciam fora de seu reduzido mundo. Para aquele lama tibetano, a verdade estava nas lições que ele recebia de sua religião. O mestre Stephen Bachelor, apesar de também ser um lama, mas oriundo da Inglaterra, disse a seu colega que até o cachorro vira-lata da casa de seus pais sabia que a Terra tinha a forma aproximadamente arredondada e não triangular. Mas mesmo assim, o lama tibetano não acreditou no que dizia o mestre budista Stephen. E veja, caro leitor, que o que dizia o mestre Stephen é comprovado pela observação e experimentação. Veja, leitor, como exemplos, o formato da Lua e do Sol. Mesmo assim, o lama tibetano não abriu mão de sua, entre aspas, verdade, porque ela chegou a ele por meio da meditação. Percebeu, leitor, como a crença religiosa leva a pessoa facilmente ao erro? Como a crença religiosa impede que a pessoa veja a verdade? Pois bem, a mesma coisa ocorre com outros religiosos. Cada religioso vê suas lições religiosas como verdadeiras. Ou seja, aquele lama tibetano, em sua fantasia, se une, por exemplo, aos cristãos. Budismo e cristianismo são religiões completamente diferentes, mas são iguais na fantasia, na ilusão e na superstição. Os cristãos, principalmente aqueles que vão a igrejas, os fiéis, veem sua religião como a verdadeira. Veem a Bíblia de acordo com as lições recebidas por pastores e padres. Pastores evangélicos, principalmente, pregam que a Bíblia é a palavra do Deus Javé, inspirada pelo Espírito Santo.
Pregam também que a Bíblia, apesar de antiga, está atualizada e que também não contém erro algum, contradição alguma, lenda alguma, fábula alguma, mito algum, etc. Percebeu, leitor, como a crença religiosa leva facilmente a pessoa ao erro? E não adianta você dizer o contrário aos fiéis cristãos. Não adianta dizer a eles que, em qualquer curso de teologia respeitado, são mostrados os erros, as contradições, as lendas, os mitos e as fábulas contidas na Bíblia. Não adianta dizer a eles que a Bíblia é um conjunto de livros de cunho fortemente religioso. Não adianta dizer a eles que a Bíblia não é um conjunto de livros de caráter científico e que foi escrito levando em consideração os recursos frágeis de uma época muito distante. Nada disso vai convencer aqueles fiéis que vão a igrejas, que contribuem com o dízimo, etc. Esses fiéis, por causa da crença religiosa, agem como o lama tibetano, mencionado pelo mestre Stephen Bachelot. Você está entendendo, caro leitor? A Bíblia, pois, está lotada de lendas, mitos, alegorias, fábulas e erros de toda espécie, como mostro em vários vídeos e artigos. E mostro não só as fantasias bíblicas, mas também inúmeros teólogos sérios, arqueólogos bíblicos, historiadores bíblicos, enfim, pessoas que estudam religião com seriedade e isenção. Aquele lama tibetano, se ainda estiver vivo hoje, ele pensa que a Terra é um continente triangular. E os cristãos pensam que a Bíblia é um conjunto de livros de caráter científico, isento de lendas, mitos, alegorias, fábulas e erros. Percebeu, leitor, como a crença religiosa leva seus portadores ao mundo da ilusão, da fantasia e da superstição?